Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui mais uma vez, conforme nós havíamos combinado, né? Vou dar um tempo para que surjam algumas pessoas presentes, para que a gente possa dar seguimento ao tema da noite, né? Então já vejo aí a presença da Sandra Rocha. Obrigado pela tua presença, Sandra. Vamos aguardar a presença de mais algumas pessoas, alguns minutinhos, né? Agradecendo a presença daqueles que já se encontram aqui presentes. Creuza também, boa noite. Já vejo também um like dela de curtida. Aos poucos as pessoas vão se achegando, vão se acomodando. Boa noite, né, para todos vocês que já se encontram aqui presentes. Vamos dar um tempinho, né, para que mais pessoas se apresentem. Então, Creuza, Sandra, boa noite. Como foi explicado na primeira vivência realizada na noite de ontem, né? Nós fizemos a vivência do perdão. O intuito, como foi explicado anteriormente, é que cada vivência dessa ela tenha a finalidade e a proposta de uma profilaxia espiritual, de uma profilaxia energética e vibratória. Como foi falado ontem, nós temos nos preocupado quanto à profilaxia física, né? Quanto ao uso de EPIs, quanto ao uso de luvas, máscaras e até mesmo medidas relacionadas a medicamentos. O Mônica também está se apresentando. Vamos dar mais um tempinho, tá? Então, como eu estava explicando agora, né, que essas vivências, ela tem o intuito... Oi, Mônica, boa noite. Como eu estava explicando agora há pouco, né, essas vivências, ela tem uma proposta profilática, uma vez que nós estamos nos preocupando, estamos seguindo todas as orientações referente ao Ministério da Saúde, que devem de ser seguidas, devem de ser tratadas. Então, essa questão que nós vamos trabalhar nessas vivências serão a profilaxia proposta a nível energético e vibracional. Ronilson, boa noite também pela sua presença e pela sua participação. Vamos dar um tempo, eu peço que vocês deixem um copo d'água, né? Não se esqueçam do copo d'água ao lado, para que ao final da vivência vocês possam estar tomando esta água, a qual a mesma será fluidificada, será energizada, de acordo com o nível vibracional, com o nível mental de cada pessoa, tá? Então essas vivências ela tem a proposta de aumentar o nosso campo energético, o nosso campo vibracional, certo? Gerando um campo de ressonância, de defesa contra esses bacilos e essas viroses externas que têm manifestado-se no nosso planeta. Rosana também se apresentando aí, muito bem-vinda, seja bem-vinda, né? Então, cada prática de vivência no decorrer de 30 dias é justamente nesse intuito de preparo mental, de preparo energético, para que a gente crie um campo de defesa, para que a gente crie uma egrégora de energia, para que a gente possa estabelecer uma proteção a nível quântico, a nível energético e espiritual desses bacilos que vêm acometendo a sociedade humana, né? Agora são exatamente 9 horas e 8 minutos da noite. Vamos aguardar mais alguns minutinhos e se as pessoas, na medida em que forem entrando, elas vão participando dessa vídeo. Os vídeos ficam postados na página do Nova Consciência para que vocês possam ter acessos a posteriori, para que vocês também possam estar compartilhando com seus amigos o conteúdo destas lives, tá? Divulguem, propaguem, não no intuito da mídia, né? Mas no intuito da gente poder propagar um pouco do conhecimento, ajudar as pessoas de alguma forma, certo? Vamos aguardando mais alguns minutos, né? Agradeço a presença daqueles que já se encontram aqui presentes. Ronilson, Fala Garoto, Rosana, Mônica, Creuza,
Sandra, Cibele também agora se apresentando também. Boa noite, Cibele. Vamos dar mais alguns minutinhos. Peço que neste momento que vocês fiquem em sintonia, em vibração, né? Se permitam cada qual sentir a presença de vossos mentores, a presença dos guardiões, né? A presença daqueles que estão sempre ao nosso lado, velando pela nossa proteção energética, pela nossa proteção espiritual. Vamos aguardando a presença de mais pessoas. Mas desde já agradeço aqueles que já se encontram presentes nessa mesma sintonia, nessa mesma proposta. Lembrando para aqueles que estão entrando agora, não se esqueçam do copo d'água, tá? Para que ao final de cada live, vocês possam estar bebendo esta água, a qual ela estará sendo preparada vibratoriamente, conforme a necessidade quântica e energética de cada um. Bom, prezados, Bruna, que está entrando agora também, seja bem-vinda. Então vamos dar início, né, por conta do tempo, né, a gente tem um tempo aí que a gente tem que seguir. Sueli também está se apresentando agora, boa noite, Sueli, também seja bem-vinda. Bom, vamos lá, pessoal. Então hoje, né, como ontem nós fizemos a prática do perdão, né, a vivência do perdão, onde o tema abordado foi a profilaxia do perdão. Como foi explicado ontem, todos nós trazemos karmas coletivos decorrentes das nossas ações oriundas desta presente encarnação ou de encarnações provenientes de outras existências nos tempos passados. Como foi explicado, vivemos dentro de um planeta, vivemos dentro de uma manta eletromagnética, de uma manta energética, a qual está atrelada a todas as nossas consciências no processo de evolução. Então todos os nossos dissabores, todas as nossas contradições perante as leis superiores que regem esse sistema solar e esse planeta, nós entramos naquilo que se chama ali de causa e efeito. Então, se eu desempenho ações coniventes com o meu progresso e com a marcha evolutiva do planeta, isso nos permite que nós estabeleçamos uma ancoragem encarnatória que nos propicia o progresso evolutivo de cada consciência nesse planeta. Aqueles que, de alguma forma, atenuam o seu processo de evolução, que cometem suas falhas, os seus equívocos, esses estabelecem karmas. Esses karmas estão decorridos de existências pretéritas, uma vez em que nós somos individualidades espirituais presentes num corpo físico, em processo de evolução, ou ela pode se manifestar em decorrência dessa nossa real existência do agora, deste meu eu. Então nós estabelecemos informações nesta manta energética que o que se deveriam dizer que seriam registros acásticos, registros de memórias a nível planetário. Então em cada vivência nós vamos tentar trabalhar um pouco desse karma coletivo. A intenção é que a gente expanda o nosso campo eletromagnético. Por quê? Porque a gente sabe que toda doença se inicia do nosso campo mental. Então o nosso pensamento ele é energia, ele é vibração, emitimos esse pensamento para a atmosfera e a atmosfera nos devolve na mesma intensidade. Como foi falado ontem, esses vírus que vêm acontecendo, eles estão nos permitindo para o nosso crescimento a nível mental, o nosso crescimento a nível espiritual. Então essa oportunidade que a gente está tendo de sacolher nos nossos lares é de estar mais próximo das nossas famílias. Ontem, na prática do perdão, nós tivemos a oportunidade, né, de abrir o nosso coração, de abrir o nosso sentimento para desvincularmos das mágoas, dos ressentimentos, de todas aquelas pessoas que por algum momento ainda ficava aquela mágoa latente dentro de nós. E a gente sabe que quando a gente entra num processo de mágoa, num processo de ressentimento, num processo de raiva, é natural que o nosso corpo se adoeça, porque nós estamos vibrando em vibrações pesadas, em vibrações baixas. Isso faz com que o nosso campo eletromagnético, que a nossa vibração caia, permitindo que o nosso sistema imunológico ele entre em defasagem, ele amplifique o nosso sistema límbico e isso faz com que seja porta aberta para bacilos, bactérias e vírus. Então, em cada vivência, nós vamos fortalecer o nosso sistema imunológico partindo do nosso campo central mental e processando todas essas informações de leitura a nível energético do nosso campo de expansão áurico. Hoje nós vamos falar o que? A vivência dos antepassados. Tá, o porquê foi escolhido esse tema dos antepassados?
Primeiramente, eu sempre dou abertura e permito que a espiritualidade traga algum tema oriundo a esse momento em que nós estamos passando referente ao coronavírus. Ontem, como foi falado, nós tratamos a questão do perdão. O porquê dos antepassados? A gente tem visto que um dos maiores fatores de maior facilidade para a propagação deste vírus são os idosos, ou seja, as pessoas mais velhas. Tendo em vista que a gente sabe que no processo natural do nosso corpo físico, é natural que quanto mais nós avançamos em idade, mais o nosso sistema imunológico ele vai entrando numa defasagem, ele vai entrando num sistema de carência energética. Porque, embora nós sejamos eternos espiritualmente e a nível de consciência, o corpo tem o seu tempo limite. É como uma pilha, né? A pilha ela é construída, edificada pelas indústrias e ela tem um tempo de carga. E é esse tempo de carga que vai estabelecer o tempo de uso e de vitalidade. Então é natural que tudo que é físico e que é material tenha o seu tempo de existência na matéria. E a matéria não é eterna, mas tudo que é energético e espiritual, ele é eterno. Ele não tem o seu tempo dentro daquilo que nós denominamos de tempo e espaço. Quando nós falamos de consciência, nós estamos falando de algo que não está limitado ao tempo e espaço convencional chamado de terceira ou quarta dimensionalidade. Então nós somos seres eternos, somos seres espirituais, somos seres cósmicos, temporariamente estagiando numa vestimenta biológica e física que tem as suas necessidades. Por isso nós necessitamos comer, por isso nós necessitamos de algumas necessidades para que o nosso corpo não venha a defanhar, para que as nossas células possam ser nutridas e assim permita o processo chamado vida. Mas naturalmente a vida passa, a idade vem e vem o envelhecimento, surgem as doenças, surgem as debilitações físicas. E é um momento delicado. É o momento em que, após uma jornada de um processo de evolução na Terra, um processo onde você amadureceu, onde você cresceu, onde você expandiu o seu nível de consciência e que o seu corpo vem cumprindo no decorrer dos anos aquilo que você veio como pauta evolutiva, é natural que ele venha a definhar num processo natural do corpo físico. E é nesse momento em que estas pessoas, ao que nós chamamos de terceira idade, e que muitos deles não gostam de ser chamados assim, necessitam da nossa ajuda. Então, quando a gente fala de questão de antepassados, não estamos falando apenas dos antepassados que estão ligados e associados ao nosso projeto família. Então, quando a gente fala de antepassado, a própria terminologia antepassado, ou seja, antes, anterior ao nosso presente, anterior ao nosso passado. Pessoas que estão conectadas à nossa essência, pessoas que estão ligadas à nossa trajetória evolutiva, que têm uma ligação conosco. Então, por exemplo, para que nós viéssemos nesta existência, neste corpo físico ao qual nós temos, houve a necessidade da união entre o homem e uma mulher, para que nós aqui estabelecêssemos esta ancoragem física, este corpo que nos é dado. Então, se nós estamos aqui vivendo esta prática na matéria, temos que ser primeiramente grato àqueles que nos deram a oportunidade de aqui estarmos. Porque por mais que nós tenhamos a vontade de encarnarmos na matéria com a proposta de aprender, estamos aqui porque em algum momento um homem e uma mulher, através do amor, estabeleceu uma junção, estabeleceu uma conexão energética que permitiu o fenômeno nascimento, vida. Então o que eu quero que a gente entenda, saindo um pouco dessa sintonia da mídia sensacionalista, do medo e do caos, que nós neste momento, nesta vivência de hoje, nós venhamos a reverenciar os nossos antepassados. Os nossos antepassados não está ligado apenas aos nossos pais, que nos permitiram, através da união de uma estrutura genética, a oportunidade de aqui estarmos. Existem também os nossos avós, até porque para que os nossos pais também aqui estejam e estivessem, também foi necessária a conjuntura de um homem e de uma mulher
anterior aos nossos pais, para que também estabelecesse o nascimento daqueles que nós aqui temos como pai. E assim sucessivamente a raiz vai retrocedendo. Então é como a gente vê que de uma semente, essa semente ao ser colocada numa terra, ela vai se enraizar, ela vai buscar cada vez mais o crescimento dela e ela vai estabelecendo as frutas que são o nascimento daquela árvore frondosa. Então nós temos uma raiz atemporal, nós temos uma raiz ancestral. Se nós nos colocarmos para estudar as culturas antigas, as culturas tribais, os primórdios da origem da humanidade, nós vamos perceber que sempre houve o respeito e a reverência do homem pelo seu antepassado. Isso a gente ainda encontra entre os índios amazonenses, entre algumas tradições indígenas. É muito comum o respeito pelos seus antepassados. Nós vamos encontrar isso também na própria cultura nipônica, na própria cultura japonesa, onde eles ainda colocam altares em referência aos seus antepassados, que é o culto dos antepassados. Isso é uma forma de expressar a nossa gratidão, isso é uma forma de expressar o nosso amor. Porque se hoje nós aqui estamos, devemos graças sim a Deus em primeiro lugar, pela oportunidade que nos é dada como consciências espirituais, de aqui estarmos estagiando nesse planeta, numa oportunidade maravilhosa para crescer e amadurecer. Mas Ele também nos concede, os nossos pais, bênçãos escolares nesta terra, para que nós possamos aqui, desse contato com os nossos pais, crescermos e evoluirmos moralmente. Porque por mais que a instituição nos conceda a oportunidade de formar a nossa forma de pensamento, de nos conceder a oportunidade das ferramentas para que nós possamos trabalhar e adquirir com o nosso esforço os bens materiais, que não é errado, desde que não sangre o próximo e desde que não seja o ícone de ascensão do homem. Mas por mais que todas as instituições nos concedam a oportunidade de um progresso intelectual, é a partir da ligação de um pai e de uma mãe que um ser aprende os primeiros passos evolutivos. É com a mãe que nós aprendemos a amar primeiramente. Quando nós nascemos, quando nós estamos ali, logo no primeiro passo de desenvolvimento, são 9 meses de gestação. Durante 9 meses nós somos agasalhados por amor. Durante 9 meses aguardados com toda a ansiosidade por parte de uma mulher. Até mesmo os homens, nesse período de 9 meses de expectativa, muitos deles também se sensibilizam, se preocupam com as suas companheiras, aquele momento gostoso do beijinho da barriga, de cantar aquela música na barriga para a mulher. São momentos bons, essa questão, essa oportunidade que a vida nos dá de sermos pais. Quem é pai sabe o que eu estou querendo dizer. É a obra mais grandiosa que nós somos capazes de fazer. Se Deus cria o universo, se Deus concede a oportunidade de toda essa grandiosidade que existe no universo, nós também somos co-criadores. Nós também somos participantes desse processo de criação divina que nos é concebida. Então é muito gracejo, é muito maravilhoso o nascimento de uma criança, porque ela também nos sensibiliza. Pelas crianças, pelos filhos, nós nos desdobramos, nós nos modificamos, nós nos amadurecemos. A vida passa a ser vista de uma forma totalmente diferente. A vida antes, de uma forma, ela passa a ser vista de uma forma colorida, de uma forma amorosa. Aquele ser pequenininho que a gente quer proteger, que a gente quer amparar, que um dia se torna um homem e se torna uma linda mulher. E esse processo vai vindo, porque até mesmo os nossos filhos, eles também terão as suas gerações e assim por diante. Então todos nós estamos ligados e conectados a uma grande família. É uma bola de neve, é uma ascendência, é um progresso, é uma evolução. E é muito interessante quando a gente pega uma das passagens do Evangelho, quando Jesus se encontrava cercado de muitas pessoas em sua residência,
E neste momento Maria de Nazaré se aproxima da casa e as pessoas começam a falar para Jesus que os seus pais, Maria e José, se aproximavam do recinto do lar. E Jesus, olhando para toda aquela gente, amorosamente, ele fala: quem é meu pai e quem é minha mãe? Talvez para alguns isso pode soar meio ofensivo, meio egóico. Não. Vamos ver o que a gente está falando agora. Existe toda uma rede. Então hoje esse Alex, que aqui se encontra, ele também tem uma raiz de antepassados. Também temos ligações com os nossos antepassados. Se hoje nós somos filhos, talvez em algum dado momento nós também fomos pais. Então há toda uma estrutura, há todo um projeto, há todo um preparo evolutivo que nos conecta e nos estabelece sintonia com aqueles que nós temos ligações dentro do nosso seio familiar. Como foi falado ontem, nada acontece por acaso, tudo tem um porquê, tudo tem um propósito. Aquela pessoa que está na nossa família tem um propósito. Aquele que é nosso pai, nosso filho, tem um propósito. Tudo está ligado. Então é muito interessante pensarmos um pouco nesta questão. Quem é meu pai e quem é minha mãe? Quando a gente fala de antepassado, é algo muito profundo. É algo que abrange muito mais do que o nosso seio familiar, do que a nossa própria casa. Como eu falei no início, a própria palavra antepassado é antes do presente. Então tudo aquilo que é antes do presente, que é anterior e que é passado, ele por si só é um antepassado nosso. Quando nós falamos de antepassado, nós não estamos falando apenas do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos avós e dos nossos tataravós. Percebam? Nós estamos falando de pessoas que tiveram uma incumbência de vida nesse planeta anterior ao nosso atual estado de vivência coletiva. Vivemos em coletividade, fomos convidados a conviver no coletivo, no social. Então, o antepassado não está atrelado no nosso convívio familiar. Porque se eu vivo numa sociedade e estabeleço uma relação com o próximo, eu estou vivendo num âmbito de sociedade, estou permutando informação e aprendizado, porque o universo nos concede essa oportunidade. Então, tudo aquilo que vivenciou, experienciou, que aprendeu, mas que partiu no seu campo de existencialidade e ora se encontra na espiritualidade ou numa idade avançada, é o nosso antepassado. Tá, Alex, mas o que eu estou querendo chegar nesse ponto de antepassado? Estou deixando a cabeça de vocês louca, né? Não. Então Jesus fala o quê? Quem é meu pai e quem é minha mãe. Então, se a gente chegou à conclusão que antepassados não está ligado apenas à minha tradição familiar, não apenas à minha raiz evolutiva, mas que todos aqueles que habitam esse planeta numa idade avançada ou que já cumpriram o seu processo evolutivo e se encontram no plano espiritual, também são os nossos antepassados, porque eles estiveram antes de nós, passando uma experiência evolutiva na Terra. Assim como nós, num dado tempo histórico, no futuro, também seremos para as futuras gerações antepassados. Então, o conceito do homem antigo, da antiguidade, quando se falava em antepassados, ele não estava falando apenas naquele que dividia o mesmo espaço dentro de um lar. Para um xamã, para aquele que era responsável por toda uma tribo, por toda uma comunidade de seres, um xamã tinha todos aqueles como uma família. Ele tinha todos aqueles como seus filhos. Era a responsabilidade daquele chefe de tribo, daquele homem responsável pela sua família, conduzi-las, orientá-las. Então temos que entender que o conceito que os antigos tinham de antepassados diverge do conceito materialista do eu e do ego de antepassado apenas vinculado ao nosso processo familiar. Certo? Tá, Alex, mas você está pirando a minha cabeça com isso. Não, onde eu quero chegar? O que eu falei para vocês no começo desse vídeo? Que as primeiras pessoas que estão sofrendo a influência mais intensa do coronavírus são as pessoas de idade avançada. Por quê? Porque no processo natural, o nosso corpo vai entrando no processo de defasagem energética e nós vamos envelhecendo.
as nossas células passam a produzir menos enzimas, o nosso quanto energético diminui a sua vibração, estabelecemos menos ressonância vibratória e isso é o processo chamado envelhecimento, um processo natural da terceira dimensão, certo? Então, se essas pessoas que já cumpriram o seu processo evolutivo neste exato momento se encontram num estado em que o corpo é mais propício ao desenvolvimento de doenças, é natural que esse vírus mais intenso, é um vírus mais inteligente, ele vai afetar justamente aqueles que se encontram com corpos mais debilitados. Se a vivência de hoje é para os antepassados, significa que a vivência de hoje é especialmente vinculada para essas pessoas. Tá, Alex, mas o que eu posso fazer então quando a gente está falando de antepassado, que não é apenas como Jesus bem disse, quem é meu pai e quem é minha mãe. Tá, então nós estamos num período de quarentena, onde nos foi solicitado todas a precaução, que eu reforço desde o primeiro vídeo, que nós devemos cumpri-las, né? Evitar de nos expormos na rua, o ato da higienização pessoal, chegar em casa e não entrar com os sapatos que você utilizou na rua, como os orientais já fazem há milênios. Chegar em casa, colocar a roupa para lavar, todos os cuidados profiláticos necessários devem ser cumpridos. A ciência foi concedida ao homem, a inteligência foi ofertada ao homem para que nós possamos ter segurabilidade e amplie o nosso processo de evolução vital nesse planeta Terra. Então, a profilaxia física deve ser seguida. E nós vamos fazer a nossa parte no decorrer de 30 dias através dessas vivências, a profilaxia espiritual e energética como foi proposta. Tá. Então, todas as normas foram estabelecidas, todas as medidas foram solicitadas pelo Ministério da Saúde. A maior preocupação nesse exato momento, para que não haja uma proliferação do vírus, é a preocupação com essas pessoas de maior idade. Então, como nós estamos falando de antepassados e que o antepassado não está restrito apenas ao meu pai e minha mãe, mas todos aqueles anteriores ao nosso processo atual de evolução, então nós temos o quê? O respeito, devemos respeito a estas pessoas. Então, se essas pessoas que são as mais atingidas por esse vírus, que são as pessoas mais combalidas pela sua imunidade baixa, compete a nós, os jovens de hoje, os atuais de hoje, os homens modernos de hoje, apoiarmos os nossos antepassados. Talvez no seu prédio onde você mora, talvez no quarteirão da onde você mora, nesse exato momento tem uma pessoa idosa que os filhos estão trabalhando para levar o sustento para o lar. Talvez pessoas idosas em que os filhos moram longe e que não tem como estar presente nesse momento. Pessoas que com certeza estão com medo, assustadas, porque têm família, porque se preocupam com a situação que se encontra no nosso mundo. Porque chegamos num ponto que a dor não é apenas mais a dor do vizinho, não é mais a dor de um país. A dor é mundial e essa dor pode bater na nossa porta. Então que nós estejamos abertos para ajudar estas pessoas de maior idade. Em algum momento existe alguém, nesse exato momento, sozinho no apartamento. Talvez nós não podamos estar ali, porque também temos que preservar a saúde destas pessoas. Mas será que nós não podemos pegar um telefone e conversar com essa pessoa? Acalmar o seu coração, fazer com que essa pessoa saia da sintonia do medo, falar palavras gracejas, incentivar, fazer com que a pessoa saia da sintonia do medo, levar esperança para essas pessoas, levar fé. É um momento de fé, é um momento de acreditar, é um momento de nós sairmos da zona de conforto, do comodismo e auxiliar. É o momento de nós sermos fraternos, de nós sermos caridosos, de nós sermos prestativos para aqueles que durante 80 anos de existências apenas fizeram por amor. Talvez nesses 80 anos de existência eles não foram tão perfeitos como a gente gostaria que fosse, porque é o tempo evolutivo de cada um. Cada um tem o seu processo evolutivo, como foi falado na data de ontem. Eles tiveram o processo deles. Então que nesse momento, na partir de hoje, olhemos a nossa volta. Olhemos aquelas pessoas idosas que com certeza estão num hospital,
que muitos estão num asilo, que muitos estão num apartamento sozinho, com medo. Então levemos nesse momento o nosso carinho, o nosso afeto. A gente não pode abraçar nesse momento, mas a gente abraça com o coração. As nossas palavras podem ser muito mais do que abraço, pode ser um alento. Talvez em algum momento tem pessoas idosas dentro do apartamento tão apavoradas, tão assustadas, acreditando que pode falecer por conta dessa doença, que só precisa nesse momento ouvir uma palavra de carinho, de consolo. Pensem nisso. Aquela pessoa que está com medo de sair de casa e de ir no mercado comprar um pão para poder tomar um café da manhã. Seja solidário, seja fraterno, saia da tua zona de conforto. Se ofereça para ajudar estas pessoas. Vá você que é mais jovem, mas não tenha medo, tenha fé, porque quando nós temos fé, quando nós acreditamos, nós criamos barreira, nós aumentamos o nosso campo energético, porque a caridade, a fraternidade é a verdadeira ferramenta e armadura que nos protege de tudo nesse momento no mundo. Como foi falado ontem, o amor, ele atua como uma bomba nuclear. O amor, ele faz com que nós tenhamos proteção, com que nós tenhamos um maior campo de energia, contraditório ao sentimento de raiva. Então, meus queridos, vamos lembrar daquele conceito antigo dos homens de tribo, antepassado. Saia do egoísmo, saia do egocentrismo, saia da prepotência de achar que o antepassado é aquele que faz parte da sua família. Sim, que para a nossa família, para os nossos pais, para os nossos avós, devemos toda a eterna gratidão do nosso coração. Para essas pessoas nós temos que fazer em dobro, porque é o mínimo que nós temos que fazer por essas pessoas. Essas pessoas se dedicaram por nós, essas pessoas se abdicaram por nós, essas pessoas abriram mão muitas vezes delas próprias para nos permitir crescer, para nos permitir amadurecer. Se nós aqui estamos na noite de hoje, devemos ser gratos aos nossos antepassados, devemos ser gratos aos nossos pais, devemos ser gratos aos nossos avós, mas não sejamos pequeninos na nossa forma de pensar. Lembremos naquilo que o Mestre Jesus nos ensina: quem é meu pai e quem é minha mãe? Quem é esses antepassados? É toda uma sociedade, meus irmãos, anterior a nós. Pessoas que evoluíram, pessoas que passaram por tantas dificuldades e muitas pessoas dessas que estão abandonadas por falta de amor. Sejamos solidários neste momento, façamos a profilaxia do amor, façamos a profilaxia do espírito e que sejamos neste momento remédio para estas pessoas, fortalecendo a fé destas pessoas, fazendo com que essas pessoas acreditem num mundo melhor, permitindo que essas pessoas tenham confiança para suportar as dificuldades que está acontecendo na transformação desse planeta, para que essas pessoas tenham confiança para vencer esses vírus que apenas têm a função de permitir o crescimento e evolução do homem. Acreditemos que tudo que a providência, que o universo concede é amor, é crescimento, é progresso, é evolução, porque Deus quer apenas o melhor para nós. Mas que nessa vivência de hoje, que a partir do amanhã nos coloquemos como soldados, como guerreiros, à frente de ajudar e de auxiliar os antepassados da terra. Como um chefe de tribo, como um xamã, agasalhe a sociedade, agasalhe os mais velhos, agasalhe aquelas pessoas que tanto lutaram para ter o mínimo necessário, mas que hoje estão combalidos pela idade avançada. Sejamos mãos destas pessoas, sejamos pernas dessas pessoas, sejamos operários da luz, sejamos operários do amor. Se ofereça para ir no mercado fazer uma compra para essa pessoa, se ofereça para ir numa padaria, permita o isolamento desta pessoa e seja tu a extensão para suprir as necessidades destas pessoas. Isso é os antepassados. Que a nossa família e aqueles que estão à nossa volta nos redobremos em dobro por respeito a tudo que nos foi concedido, por todo o sacrifício dado. Mas aos nossos antepassados, que não se vinculam apenas à nossa genética e ao nosso sangue, também cumpramos a nossa parte
como membros da sociedade, porque se aqui estamos é pela graça e a benfazeja do Criador. E o que apenas Ele nos pede e que a espiritualidade nos solicita é que nos coloquemos à frente, à disposição. Juntos somos mais fortes do que qualquer vírus. Juntos somos mais fortes do que qualquer dificuldade. Juntos somos mais fortes do que qualquer situação adversa no meio. Porque cada um de nós é uma luz que brilha nesta terra a clarear a dor e o sofrimento do seu semelhante. Que nos fortalecemos nesta corrente do bem, auxiliando os nossos antepassados, que é toda uma coletividade humana inerente à crença, à ideologia e à nação, porque todos somos um e todos somos filhos da mesma fonte e do mesmo Criador. Então eu peço que nesse exato momento nós possamos fechar os nossos olhos, abrir mais uma vez a porta do nosso coração e neste momento, lembrando daquela figura amorosa, daquele xamã que se encontra na sua oca e que com muito amor, com muito carinho, ele recebe toda a sua tribo, ele recebe todos os seus filhos. Lembremos daquele amor ensinado pelo Cristo, aquele amor que não se restringe apenas aos seus membros familiares, mas a toda uma população, a toda uma sociedade, porque todos somos irmãos, todos somos pais, todos somos filhos, todos fazemos parte de uma sociedade. Se toda a sociedade se abdicar do ego, se toda a sociedade se der as mãos, nós vencemos essas dificuldades. Tenhamos fé. Que neste exato momento peço que cada um de vós lembre daqueles antepassados que já partiram. Lembremos dos nossos pais, das nossas mães, dos nossos avós. Para aqueles que se encontram ainda encarnados, vibremos amor a estas pessoas, mas com toda a gratidão do nosso coração, agradecendo por tudo que nos foi dado, por todo o amor que foi edificado. Lembremos-nos de todas as dificuldades que estas pessoas fizeram para nos sustentar, para nos educar, para dar o mínimo necessário. Quantas vezes nós viemos os nossos antepassados até mesmo chorar por conta das dificuldades muitas vezes financeiras, mas era sempre o amor que fortalecia eles neste momento. Era sempre o amor que dava força para que eles enfrentarem todas as adversidades. Pense nesse exato momento em todos aqueles que partiram. Eles estão ao seu lado. Eles não estão longe. Todos aqueles que partiram estão tão perto de nós. E é nesse momento que a espiritualidade da Terra permite que todos aqueles que partiram, todos aqueles que fazem parte da nossa história, nossos irmãos, nossos pais, avós, bisavós, tataravós. Lembremos daquela senhorinha que era nossa vizinha no tempo de infância. Aquela senhorinha brava que muitas das vezes brigava porque a bola caía no seu quintal. Aquela senhorinha que ficava brava porque a gente ficava às vezes na rua, a altas horas da noite, falando alto. Daquela senhorinha que passava todas as manhãs de domingo para ir na feira, levar o sustento para dentro de casa. Para tantos velhinhos do planeta que carecem de amor. E peçamos a espiritualidade que proteja essas pessoas, proteja os nossos antepassados, proteja as pessoas que já têm uma idade avançada, que eles tenham a proteção do Mestre Jesus e de toda a corrente de luz, mas jamais nos esqueçamos que possamos ser muito mais do que somos, estendendo as nossas mãos, abrindo o nosso coração. Sim, meus irmãos, liguemos para estas pessoas,
Ofertemo-nos palavras de gracejo, carinho, amor. Neste exato momento, fiquemo-nos nos nossos lares, respeitemo-nos aquilo que a medicina nos pede. Respeitemos também essas pessoas que necessitam neste momento se ausentarem em seus lares. Mas a tecnologia permite a aproximação. Muitas dessas pessoas têm um WhatsApp, têm um Face. Mandem mensagem para essas pessoas. Perguntem para elas se elas estão necessitando de alguma coisa nesse momento. Se ofereça para ir na padaria comprar um pão, no mercado para comprar um leite. Se ofereça para ir na feira comprar alguma coisa para essas pessoas que não podem sair de casa. Se ofereça, meus irmãos. Se coloquem a serviço para ajudar. E que neste momento vibremos por todos os antepassados que pisaram o solo desta terra, que já não habitam mais a existência material. Vibremos com todo o nosso sentimento, com todo o nosso coração, a todos os antepassados do planeta Terra. E que todos aqueles antepassados que ainda sentimos tanta saudade, que nós possamos, neste momento, lembrar, porque todos eles estão perto de nós, fazem parte da nossa vida, estão no nosso coração. E que neste momento toda a luz do nosso coração seja direcionada a todos os antepassados do planeta Terra. Agradeço mais uma vez a presença e a participação de todos vocês. Peço que sigam as orientações médicas, respeitem a vida, respeitem o semelhante, sejamos solidários, fraternos. E para fechar essa vivência de hoje, como foi explicado na vivência de ontem, sempre antes de começar a vivência, eu me permito uma conexão com a espiritualidade, pedindo uma orientação, utilizando o Evangelho segundo o Espiritismo, para que a gente possa finalizar com palavras que complementam a vivência realizada. Nas palavras da noite de hoje, no capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe. A espiritualidade assim o diz. De todas as provas, as mais penosas são as que afetam o coração. Alguém suporta com coragem a miséria e as privações materiais, mas sucumbe ao peso dos desgostos domésticos, esmagado pela ingratidão dos seus. Então, meus irmãos, não deixe a oportunidade passar. O tempo passa. Não se arrependa depois das escolhas mal errôneas. Ame aqueles que estão nos seus lares. Ame seus pais. Respeite que cada um tem o seu tempo de evolução. Não exijamos do outro aquilo que ele ainda não pode conceber. Respeitemos os nossos lares. E, acima de tudo, respeitemos aquelas pessoas idosas, aquelas pessoas da terceira idade, que precisam e necessitam de respeito, amor, carinho e, acima de tudo, tolerância.
Não se esquecemos jamais que, independente de nós sermos potencialidades espirituais, um dia também nos envelheceremos. Um dia também estaremos com 80 anos, 90 anos. Ame, meus irmãos. Ame essas pessoas do fundo dos seus corações, porque essa é a profilaxia que o planeta pede. Essa é a melhor profilaxia que vai nos defender e vai nos proteger de todas as transições que nós estamos sendo convidados. E lembre, alargue o conceito de antepassado. Lembre que antepassado não está dentro do recinto do seu lar. E lembre daquilo que o Mestre Jesus falou: quem é meu pai e quem é minha mãe. Apenas ame, sem restrições, sem distinções, sem bandeiras partidárias. Apenas ame. E acima de tudo, respeite os nossos antepassados. Gratidão a todos. Namastê. E não se esqueçam de tomarem a água para que vocês possam receber os medicamentos apropriados. E que nessas vivências, o nosso campo eletromagnético, a nossa ressonância interna e vibracional estabeleça um campo de profilaxia espiritual para todos nós. Que Deus ilumine a caminhada de cada um de vós e Jesus sempre e eternamente no coração de cada um de vocês. Uma boa noite e até a próxima live. Vou deixar para falar da live de amanhã quando eu postar. Amanhã a gente entra num novo bate-papo. Um grande abraço para todos vocês. Compartilhem, compartilhem e compartilhem. Gratidão.